Shalom, Boker Tov, são 9 horas e 8 minutos, né? E estaremos agora gravando então o último estudo, né, que escrevemos essa madrugada, cujo nome é idolatria, o assunto, né? Nós temos pego esses assuntos assim, né, porque na verdade muita gente ainda não compreendeu, né? E continua, né, a trocar os pés pelas mãos, né? Eu conversava com um irmão ontem, pelo dia, né? E ele me disse que o importante era que nós passássemos a mensagem sobre Yahushua, né? De que ele nasceu, de que ele morreu e de que ele ressuscitou. Perfeito, isso realmente vamos dizer assim, é inevitável, né? É uma coisa que tem que ser dita, é uma coisa que tem que ser crida, porque, como diz o próprio Shaul, se a Hamashia não ressuscitou, que esperança teríamos nós, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, né, na hora que nós vamos pregar isso, para não nos desviarmos, né, e acabarmos praticando idolatria, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, na cristandade se adora ao Jesus Cristo criado por Roma, né? Assim como Roma adora a Virgem Maria, né? Que dizem ser a mãe desse Jesus Cristo. Então, se nós não seguirmos a palavra de Yahu e não colocarmos da forma que ele quer, nós vamos estar cometendo idolatria, até por estar mentindo, né? Porque se nós vamos explicar sobre Yahushua HaMashiach, mas nós vamos dar a ele certos poderes que ele nunca teve, ou darmos a ele o lugar que ele não tem, nós estaremos cometendo idolatria contra Yahu. Então nós temos que ter muito cuidado nessa hora. Nós sabemos que sim, Yahushua HaMashiach nasceu, filho de Yosef e Miriam, descendência, né? Yosef era descendência de Yahudá, da tribo de David. Ele foi morto no madeiro. Ele ficou 3 dias morto, 3 dias e 3 noites, né? Ele ressuscitou, passou mais 40 dias, né, aqui na terra, ensinando os seus emissários, e aí então foi recebido na eternidade, onde espera até hoje o momento de retornar para ressuscitar os mortos, transformar os vivos, né, aqueles que creem em Yahu, e começar seu governo de 1000 anos para regenerar toda a terra. Aí não há idolatria em pregar Yahushua HaMashiach. Passando disso, já é idolatria. Chamando-o de Salvador, por exemplo, já é idolatria, porque quem salva é Yahu. O próprio nome dele diz Yahushua. Yahu é salvação, ou salvar. Yahu salva, né? Querer dizer que ele morreu pelos nossos pecados é outra idolatria, porque sangue de homens não limpa pecado de ninguém, está na própria Escritura. Então temos que ser sinceros e explicar o porquê da morte dele, da regeneração da aliança do Sinai. O motivo pelo qual ele esteve aqui na terra, ou seja, ele nasceu e viveu, e depois saiu pregando durante 3 anos, mais ou menos, não é o que todo mundo fala, que ele veio para salvar todo mundo, que nele cresce. Não, ele não veio para salvar ninguém. Ele veio para iniciar a busca às ovelhas perdidas da casa de Ashuru, em diáspora por todo mundo, que é um trabalho que ele iniciou lá no 1º século e que nós damos prosseguimento até agora, que é o final dos tempos, que é o momento em que então haverá essa reunião de todo Yashuru,
Israel, para quem não conhece Yahshua, que é o nome correto. Então, eu estou falando isso antes do estudo porque temos que ter muito cuidado com isso. Né? Porque a pessoa às vezes vai falar do Mashiach e já diz que ele é pré-existente, então ele já torna ele divino, já divide a adoração que temos que ter a Yahu com ele. Ele é um irmão. Né? Está escrito que ele é o primogênito da morte, ele é o primogênito da nova criação, né, do Pai. E nós, no futuro, né, ele é o primogênito para que nós sejamos muitos irmãos dele. Ok? Façamos uma oração. Poderoso Pai, Criador eterno Yahu, agradecemos a Ti por mais esse dia, por termos esse estudo, por estarmos aqui falando a Sua palavra logo cedo e esperando, né, Pai, que alguns possam entender o que estamos dizendo e possam crescer em fé, crescer em entendimento, crescer no amor por Ti, crescer espiritualmente e assim poder estar se preparando, se santificando para o retorno do Seu Mashiach no momento em que Ele irá reinar. Agradecemos e pedimos, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, então, nosso estudo de hoje, cujo tema é idolatria, né? Nós vamos começar lendo um texto situado em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 7 e 9, que nos diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Muita gente diz que a gente não pode ter quadros com florestas, que a gente não pode desenhar o mar, que a gente não pode tanta coisa, né? Observe bem o 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então observe, nós não podemos fazer nada, né? Cópia de nada da criação, vamos dizer assim, né? Para nos encurvarmos e adorar. Isso não implica em eu não poder ter quadros, isso não implica em eu não poder ter esculturas. Percebem? Eu posso ter o que for, desde que eu não esteja utilizando como símbolo de um Deus e como diz aqui no nome, me encurvando perante elas, né? Eu não estarei cometendo idolatria. Ele continua: Porque eu, Yahu teu Hu, sou Hu zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Bom, visto isso, né? Este estudo está baseado, né, no que nós lemos em Atos, no capítulo 17, versículos 16 a 34, que nós vamos ler agora. E enquanto Shaul os esperava em Atenas, o seu coração se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os Yarudim e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Yahushua e a sua ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber a nova doutrina? Que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso.
pois todos os atenienses e estrangeiros residentes em Atenas de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Shaul no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Ru, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Ru, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Ahu, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Ru, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Shaul saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então observe, aqui nós estamos vendo Shaul em Atenas, né, pregando a Yahu, já ensinando a respeito do homem, né, que ele determinou, como está aqui, determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Percebem? Então ele está ensinando perfeitamente correto. Ele está falando de Ahu e está falando do homem que foi predeterminado para julgar e para governar. Então, essas pessoas, Dionísio, né, o Areopagita, uma mulher por nome Damares e com eles outros, foram assim os primeiros efraimitas encontrados em sua dispersão pela Grécia, né, que era o trabalho que Shaul foi fazer caminhando pelo mundo. Então, o objetivo de nós estarmos fazendo esse estudo, né, é que por meio desse estudo nós poderemos saber que o culto oferecido a alguém ou alguma coisa, além de ao verdadeiro Ru, é idolatria. Ok? Os verdadeiros servos creem que o culto e a adoração deve ser atribuído com exclusividade ao Criador eterno e a Ru, e que oferecido a alguém ou alguma coisa além deles, né? Aliás, além dele, né, é idolatria. E Devarim, Deuteronômio 6,13 diz assim: a Yahu teu Ru temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Percebe? Em Romanos 1,25 nós vemos assim: pois mudar a verdade de Yahu em mentira, e honrar e servir o mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, que assim seja. Então, nós observamos
as admoestações de Shaul, né, e as admoestações de Moshe com respeito à adoração única a Yahu. Né? Então, para o povo Yashuru, o povo israelita, né, o povo Yashurum, ficou muito bem compreendido que idolatria era a adoração atribuída a deuses ou coisas distintos além de Yahu, o verdadeiro Hu. Isso nós encontramos em Devarim, em Deuteronômio, né, no capítulo 10, versículo 21, onde diz assim: Ele é o teu louvor e o teu Hu, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Então, eles têm isso dentro deles, como nós temos, que a adoração é apenas Yahu. Se nós formos adorar alguma coisa por meio de imagens ou práticas tomadas de cultos alheios, né, quer dizer, de povos pagãos, nós estaremos cometendo idolatria. Para o verdadeiro servo, como já deixamos claro, né, acima, a idolatria é o culto oferecido a qualquer criatura ou objeto além de ao verdadeiro Hu, ao Pai Eterno. Também é idolatria quando o homem satisfaz seus caprichos pessoais, carnais, e não se sujeita aos desígnios do Pai, o que é egoísmo, colocando-se no lugar do Pai, de Hu. Em Colossenses 3,5 nós lemos o seguinte: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Perceberam? E a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria por quê? Porque a pessoa adora, a pessoa apenas tem os seus olhos, a sua vontade e trabalha em favor de obter as coisas e guardá-las, né? Então, é uma idolatria também. Nós temos que entender que existem, né, as diferentes manifestações da idolatria. Aqui nós falamos de uma parte, nós vamos continuar. No povo antigo, por exemplo, do Egito, né, os deuses foram representados por animais, como o boi e o falcão, ou com a forma humana, mas com traços e características de animais, como, por exemplo, um homem com a cabeça de lobo ou de touro. Também tiveram como deus o crocodilo do Nilo, rendendo-lhe culto. Da mesma forma, né, ao faraó, seu rei, divinizando-o, né, como Deus. Também na Mesopotâmia, né, mesmo que naquela região os ídolos com forma de animal não fossem encontrados com tanta facilidade, né, utilizavam as formas humanas feitas de madeira e cobertas de ouro, como em Canaã e muitos outros povos da terra. A adoração de espíritos, né, que era a religião dos povos que ocupavam o crescente fértil, é outra manifestação de idolatria. Esses povos creram e assim manifestaram que esses espíritos controlavam as forças da natureza e eram representados por objetos simbólicos, ou imagens que, segundo aquelas crenças, estavam ligados aos espíritos de seus possuidores, que é de onde surgiram o panteísmo, né? Muitos deuses, né? As oferendas aos ídolos, né, e o sacrifício de crianças é outra forma de culto idolátrico, né, que comumente os povos da antiguidade eles praticavam. E que Yahu condenou categoricamente por meio dos profetas, né, quando Yashuru caiu nessas práticas. Nós lemos em Miqueias, né, capítulo 6, versículos 7 e 8, agradar-se-á Yahu de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
e que é o que é Yahu para de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Hu. Em 1 Coríntios 8,10 nós lemos assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou seja, que compreende, que tem entendimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, se você já tem um entendimento, se você já está caminhando, se você está ensinando alguma pessoa, você sabe o que pode e o que não pode, mas essa pessoa ainda está engatinhando, né? Então ele pergunta: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, que tem entendimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, ou seja, do que é novo, né, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aí no capítulo 10, versículo 28 e 29, ele continua dizendo o seguinte: mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Porque a terra é de Yahu e toda a sua plenitude. Ou seja, se eu entrar num lugar e a pessoa disser, olha, essa carne aí, ela foi, né, sacrificada a um ídolo. Isso mostra que a consciência dessa pessoa ainda não atingiu um conhecimento de que o ídolo nada é. Concorda? Então, não coma, por causa daquele que vos advertiu, né? Por causa da consciência dele. Porque na verdade a terra é de Yahu e toda a sua plenitude, ou seja, desde que não seja um alimento imundo, um animal imundo, né, que está citado nas escrituras, a partir do momento que você dá graças, ele está limpo. Ele diz assim no 29: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Em outras palavras, ele diz assim: faça isso pelo outro, não por ti. Porque você já tem a liberdade, você já sabe o que você pode e o que você não pode. Agora o fraco, ele ainda está naquela de não toques, não bebas, né? Conforme nós falamos no estudo passado. E ainda encontramos em Revelação, Apocalipse, né, no capítulo 2:14, aqui Yahu, né, disse a Yahushua, e Yahushua mandou seu anjo para falar a Yahuanã, né, na ilha de Patmos. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Ashuru, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Percebe? Vamos falar um pouco da idolatria na atualidade, né? Então, como na antiguidade, hoje podemos ver a idolatria não somente nas religiões, mas também ramificações desta, né, na vida social. Mesmo nas ações tidas como mais avançadas, né, cultural, científica e tecnologicamente. Na antiguidade, somente uma parte, né, da vítima sacrificada aos ídolos era oferecida a esse nos templos. O que sobrava se comia em um banquete ritual nos átrios, né, dos templos pagãos, ou nas casas onde o ofertante recebia os seus convidados. Em certas ocasiões, esses eram pobres e comiam gratuitamente, e quando sobrava, era vendida nos mercados públicos essa carne. Então esse fenômeno social se converteu em problema para os servos primitivos,
Nós encontramos em 1 Coríntios 8, versículo 1, dito assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, ele quis dizer que nós todos tínhamos consciência daquilo, que assim funcionava, né? Esse fenômeno continua ocorrendo hoje em dia, o que pode provocar em um irmão um dilema. E o problema pode ocorrer quando se desconhece se tal alimento foi oferecido em honra de algo ou de alguém. Como a carne de touros, né, oferecida a um ídolo e que esteja à venda no mercado. Ou por causa de um bolo ou comida do aniversário de alguém. Quando o crente é convidado por um familiar ou até mesmo por um irmão que não é temente a Yahweh, a comê-lo, mesmo que não tenha ido à festa. Por exemplo, você não foi à festa de aniversário porque você sabe que é pagão e você não deve estar lá. Mas aí de repente sobrou meio bolo e alguém que estava lá, teu irmão, tua mãe, sei lá, corta um pedaço, embrulha e manda para você. Dessa maneira, se você comer, você vai podendo estar participando, percebe? Desconhecendo que tal alimento ou comida, em sua origem, teve esse propósito. Mesmo sabendo que não iríamos a um banquete em honra de um ídolo, ou a um templo pagão, ou mesmo a uma festividade natalícia ou do mesmo gênero. Então nós temos que levar em conta que mesmo nas igrejas encontramos pessoas que interpretam erroneamente as Escrituras quando eles falam da liberdade. Eles dizem da liberdade que eles têm no Senhor Yahushua HaMashiach ou no Senhor Jesus Cristo, né? Para saciar sua luxúria e apoiar-se biblicamente nisso. Shaul escreveu isto aqui por causa disso, em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, ele praticamente repete, né? Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Outros, crendo, né, saber ou possuir conhecimento, alegam a favor da sua maldade com relação ao que afeta e ao que não afeta o espírito, comer isso ou aquilo, dizendo: sabemos que o ídolo nada é. Ao que o Rabino Shaul responde que o conhecimento envaidece e que o problema de idolatria não é uma questão de conhecimento. Em 1 Coríntios 8, de 1 a 4, Shaul diz o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama Yahu, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Hu senão um só. Então observe, quando ele diz, né, que as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é para aquele que tem o seu amor a Yahu. É para aquele que todo o seu louvor, todo o seu culto, né, e admiração e tudo mais, é elevado até Yahu. Então, para este, o ídolo nada é. Agora, para aquele que não ama Yahu, nem conhece Yahu, não é assim que funciona, percebe? Uma outra argumentação, né, que nós vemos algumas pessoas, né, que frequentam as igrejas, é que temos que nos fazer fracos entre os fracos.
Mas sem dúvida o escritor sagrado, quando escreve isso, não está endossando ou ignorando o mal. Percebe? Ele está dizendo que nós temos que ser fracos perante os fracos, mas não fazendo o mal junto com os fracos, mas sim no sentido de entendê-los e ensiná-los o que é verdadeiro. Outro caso são as festas ou diversões em honra de ídolos. Por exemplo, as festas católicas, em honra de santos, as festas em honra de heróis de guerra, as festas, enfim, que idolatram o que quer que seja, Por exemplo, também, como no caso dos jogos de computador, tem muita gente que idolatra isso, Nas festas que são praticadas em homenagem ao patrono ou santo das cidades ou lugares, que o jovem, a criança, ou ainda aquele que é fraco na fé, olhando apenas para o aspecto social da coisa, ou da diversão, não leva em conta o porquê dessas atividades e o aspecto espiritual para a sua vida. Quantos você já não viu que disseram, não tem nada demais ir numa festa junina? É gostoso, tem comida gostosa, tem fogos, tem dança, tem isso, tem aquilo. Mas não deixa de ser algo oferecido a um ídolo, a um santo. Então, quanto a essas questões ou assuntos abordados acima, é muito importante que o servo verdadeiro leve em conta que o espiritual é mais importante que o social, que não há de comprometer sua relação com Yahu e sua santidade por um momento de diversão ou por ficar bem com um familiar ou amigo. Além do mais, é muito importante o testemunho que devemos dar aos nossos familiares e aos estranhos, principalmente àqueles que começam a conhecer a palavra de Yahu, e aos que são fracos na fé, mas que nos escutam. Shaul diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 15: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Percebem? Se você conhece a palavra, se você sabe da seriedade com que Yahu trata os assuntos, como você pode dizer que não tem problema você participar de alguma atividade como essa que nós estamos falando? Vejam, eu nasci no dia 4 de maio, meu pai no dia 5 de maio. Desde 1932 que eu não comemoro um aniversário. Assim como não comemoro Natal, como não comemoro Páscoa, como não comemoro o Dia dos Pais, da Mãe, enfim, tudo aquilo que é pagão. Muito menos as festas juninas e qualquer tipo de idolatria. Ele diz que está falando com mal-entendidos, ou seja, ele está falando para aquelas pessoas que já compreenderam a palavra. Ele diz, julgai vós mesmos o que digo. Será que é lícito perante Yahu, que por intermédio do Mashiach disse, aquele que amar mais a seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu sogro, que seja lá quem for, seu amigo, seu conhecido, do que a mim não é digno de mim? Vamos ver agora, idolatria, diante dos olhos de Yahu. Nós já dissemos que Yahu deixou muito bem explicado ao povo de Ashuru, na antiguidade, o que era a idolatria. O que para nós, com os ensinos da Aliança Regenerada, ficamos bem mais esclarecidos desse ponto. Deixemos então bem definido que a idolatria perante nosso Ru e Pai é, primeiro, é abominação, quer dizer, sendo o Altíssimo Santo em plenitude, perfeito,
não tolera o pecaminoso, o que o aborrece, detesta, e havendo nós sido chamados a sermos igualmente santos, temos também que ter capacidade de identificar todo indício de idolatria, de ter a vontade, e capacidade de reprovar e abominar todo o pecado, pois de outra maneira seremos também rejeitados por Yahweh. Percebe? Em Devarim, Deuteronômio 7, 25 e 26, nós lemos o seguinte: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é Yahweh teu Hu. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então aqui nós primeiro vemos, realmente, ele ensinando ao povo Yashuru, que queimasse as esculturas, que o ouro e a prata que estivesse sobre ele jogasse fora, não o desejassem, que não colocasse nada disso dentro de suas próprias casas, porque por isso ser anátema, você poderia se tornar anátema. Segundo, é causa de ira divina. Todo aquele que é pecaminoso e que a Yahweh aborrece, traz como consequência a sua rejeição e raiva. Em Deuteronômio 32, 41 diz assim: se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Isso é Yahweh falando. Então, dessa maneira, se cairmos em idolatria, a consentirmos ou a desculparmos, nos tornaremos credores da sua ira e não da sua misericórdia. Em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 18 a 32, deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, nós lemos assim: (1, 18 a 32), Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Yahweh sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Portanto, o que de Yahweh se pode conhecer, nele se manifesta, porque Hu lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Yahweh, não o glorificaram como Hu, nem lhe agradeceram, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Hu incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Hu os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Yahweh em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Assim seja. Por isso Yahweh os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Yahweh, assim Hu os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de rua, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Ru, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Percebe? Então a idolatria abrange muito mais do que nós imaginávamos, né? Ela é, por exemplo, uma provocação à divindade de Yahweh. É atentar contra o Todo-Poderoso, pois é uma ofensa igualá-lo com o que é nada, atribuindo-lhe, né, o homem, a natureza e o caráter de Yahweh. Yeshayahu, Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, seu livro, né, nos diz o seguinte: Eu sou Yahweh, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmiarro, Jeremias, no capítulo 8, versículos 18 a 22, diz assim: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está Yahweh em Sião? Não está ela o seu rei? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida, a filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Observe, a veneração a heróis, antepassados, a santos, é uma herança do paganismo também, né? Então nós vemos que a idolatria é uma degradação do estabelecido pelo Pai. E não uma fase primitiva que foi superada. Não, ela existe até hoje. Tem gente que diz, não, a idolatria é do tempo do paganismo. Hoje é o tempo do paganismo. Então, nos resta, né, ler aqui o que nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 24, 15, que nos diz o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Yahweh, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a Yahweh. Então, meus irmãos, nós temos que observar que um Ru zeloso, um Ru que, como primeiro mandamento diz, amarás a teu Ru sobre todas as coisas, todo o seu pensamento, todo o seu ser, né? Ele não vai admitir que alguém seja um servo seu se esse alguém comete idolatria. Percebe? Não é aquela coisa, sabe? Não, porque esse copo aqui eu não posso usar porque tem um copo igual esse aqui em cima de uma mesa branca, né, de espiritismo. Não, não é isso. É como nós lemos, fazer qualquer coisa imitando o que está no céu ou na terra e nos ajoelharmos perante ela e lhe darmos poder e crermos naquela porcaria. Mas nós também percebemos que nós podemos idolatrar até um cantor, um jogador de futebol, a própria televisão,
Enfim, qualquer coisa que nós tenhamos para nós como maior, melhor, e que nos dediquemos mais do que ao próprio Yahoo, é idolatria. Percebe? Nosso Pai é amor, mas o amor do nosso Pai não é igual ao nosso. Está escrito que os pensamentos do nosso Pai são muito mais elevados do que os nossos. Então não adianta nós queremos achar, sabe, que não, eu tive que ir porque, sabe, é meu sobrinho e sabe, e é o seu 3º aniversário e ia ficar chato não ir. E que também que mal que há nisso, né? Tem gente que fala assim. Não. Como disse o Mashiach, nós temos que ser fiéis no pouco, assim como no muito. Então sejamos fiéis, tanto no pouco como no muito. Porque se não formos, nós seremos cuspidos. Seremos vomitados, né? Então veja, meus irmãos. Por exemplo, aquele cara que fica anos trabalhando para comprar aquele carro, né? Depois limpa todo dia. Isso é o quê? É idolatria. Vocês estão me entendendo? Qualquer coisa que você ame acima de Yahoo é idolatria. Então tome muito cuidado, porque no dia da ira, o Pai não vai medir esforços para destruir aqueles que idolatram outras coisas. E o Pai, quando fala, ele faz. Ele não volta atrás. E está escrito que quando o Pai fala alguma coisa, essa coisa não volta vazia a ele. Ou seja, ela será assim como foi dito. Então procuremos tomar muito cuidado, né, com a questão da idolatria. Que pode ser qualquer coisa, né, e você pode estar idolatrando sem saber até. Mas a idolatria perante Yahoo é um crime, é um pecado e é algo que pode lhe deixar do lado de fora, né, da salvação, da remissão de Jerusalém. Bom, então esse é o nosso estudo de hoje. Eu espero que sirva para a edificação de alguns, né? Nós estaremos agora tendo estudo só no sábado com a escola, que eu ainda nem sei qual estudo que nós vamos fazer. Eu vou começar a pensar nisso hoje. Amanhã não farei estudo, porque estarei escrevendo esse para o sábado. E eu espero, né, que eu tenha sido simples no falar, que eu tenha sido claro, para que não restem dúvidas, né? E também dizer, né, que quando tiver uma dúvida, pode me procurar a hora que quiser. Agora, se for para dizer, não, eu não vejo nada demais, não, nem fale para mim. Fica você com a tua idolatria, porque se você me disser isso, você vai ouvir coisas de mim que você não gostaria. Eu acho que foi muito claro o estudo. Se você pensa diferente, guarde para você. Porque não tem alternativa. Qualquer pensamento em obter alternativa nesse assunto não vem da palavra, vem de você. E se vem de você, para mim, nada importa. Perfeito? Então, meus irmãos, que tenham um dia, agora são 9 horas e 59 minutos, que tenham um dia de paz, um dia de muita estabilidade emocional, um dia onde você sinta a presença do Pai, que ocorram os seus milagres diários,
Um dia em que você cresça um pouquinho mais, né, na graça ou na misericórdia, que você se achegue um pouquinho mais ao Pai, que você dê mais atenção ao que Ele diz, do que o mundo ensina, para que possamos, né, nos reunir no momento do Mashiach chegar, com alegria, com todos aqueles nossos irmãos espalhados por toda a face da terra, para reiniciarmos o trabalho de regeneração do planeta. Então, em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a Yahu por ter me dado essa oportunidade. Desejo paz, tranquilidade a cada um daqueles que merecem, a cada um daqueles que estão praticando, que estão aprendendo, mesmo que estejam no início, que o que não pode ocorrer é você já saber de alguma coisa e você teimar e não praticar, ou você achar que é impossível para você, então é impossível mesmo. E aí você vai pagar o preço. Então, meus irmãos, desejo um ótimo dia. Beijo na testa e no coração. Que o Pai os abençoe. Fui.